Muitas vezes a gente não está satisfeita com o tamanho do abdômen. Ou muitas vezes você engravidou, teve os seus filhos e, de repente, o abdômen ficou flácido, você emagreceu o suficiente, que precisava emagrecer, e aquilo vai te deixando um pouco irritada. Essa é a grande verdade. Mas a cirurgia plástica veio para consertar ou para melhorar a sua aparência, tanto estética como funcional. E o cirurgião plástico é que entra em ação nessa hora. Doutor Odi Silveira, diga uma coisa, abdominoplastia é comum? Muito comum, Mafalda. Muito comum. Muito comum. E eu vou falar antigamente, há mais de 30, 40 anos atrás, fazia-se a cirurgia de abdômen que tirava daqui do quadril e vinha até do outro lado. Tirava um retalho enorme, fazia uma abertura enorme, inclusive muitos pontos, fazia aplicatura aqui e tudo, né? E hoje? Algumas coisas ainda... Mudaram, né? Mas algumas coisas se mantêm. Porque a gente sabe, né, Mafalda, que o que acontece com a gravidez? A pessoa acaba aumentando o volume da barriga e o músculo reto abdominal, que às vezes é responsável para ter uma cinturinha legal assim, ele acaba abrindo, esgarçando. E o que acontece? Você acaba perdendo a cintura. Então, uma das grandes queixas das pacientes é essa, perder a cintura. A solução da perder a cintura exatamente é você voltar a unir os dois músculos que a gente tem aqui, voltar a unir esses dois músculos, que são os reto-abdominais, para que isso faça e você acaba voltando a ter a sua cintura. Óbvio que às vezes, além do músculo, existe um pouco de gordura nas laterais ali, que antigamente a gente não fazia lipo e hoje a gente faz. É, concomitante. Exatamente, porque antigamente a gente tinha muito medo, sabe, Mafalda, de fazer, combinar a lipoaspiração com a cirurgia do abdômen. E graças a um brasileiro, entende que, na verdade, foram dois brasileiros que evoluíram a técnica, que a gente começou a fazer, que a gente chama hoje de lipoabdômen, que é você associar a técnica de abdômen junto com a técnica de lipoaspiração. Porque, antigamente, Mafalda, você tinha uma paciente gorda, que tinha um panículo, uma quantidade de gordura muito grande, a única coisa que você fazia, você tirava o excesso de pele dessa paciente. Você não conseguia moldar esse abdômen, você não conseguia diminuir essa quantidade de gordura, um pouquinho no meio, um pouquinho nas laterais, fazer uma cinturinha, fazer um fundinho na lateral assim. Você não conseguia porque a gente tinha muito medo dessa pele sofrer, de perder, morrer essa pele, né, por causa da lipoaspiração. E o que aconteceu? Esses dois, eles descobriram que se você descolar muito menos do que a gente descolava na época, você pode associar a lipoaspiração e ter um resultado muito melhor do que, como você falou, dos tempos antigos que a gente fazia o abdômen. Com isso, a gente hoje consegue fazer uma cicatriz um pouquinho menor, mas, infelizmente ainda, sabe, Mafalda, quando existe um excesso de pele muito grande e a gente tem que tirar esse excesso de pele, às vezes você tem que prolongar essa cicatriz um pouquinho mais. Sabe? Muitas vezes a mulher adquiriu na gravidez as famosas estrias. Isso. E que eu saiba, a estria não tem jeito, só o que cortar e jogar fora que vai ser extirpada. Isso é fato. Uma estriazinha assim mais nova, por exemplo, assim que às vezes acontece. Se você começar a tratar, você consegue fazer com que essa estria diminua. Mas aquelas brancas, essa realmente, eu também não conheço nenhum tratamento que resolva essas estrias. E na remoção da pele, dessa extensão do abdômen, o que está estriado vai embora. Veja bem, normalmente a grande maioria vai embora. Só que a gente tem que partir do princípio que, durante a cirurgia, o que a gente tira? Basicamente, assim, vamos supor que o umbigo está aqui. Essa pele acima do umbigo, ela vai lá para baixo. Tá? Então, o que tiver de estria do umbigo para baixo, teoricamente, ou tudo ou quase tudo a gente vai conseguir trazer, tirar fora. Tá? Agora, do umbigo para cima, essa pele vai ficar no abdômen, então essa pele vai continuar. Ou seja, se tiver estria na parte superior do umbigo, ela vai continuar com estria. E qual é o tempo de recuperação de uma paciente que faz uma cirurgia de abdômen? A gente conta mais ou menos, Mafalda, o seguinte: com uma atividade física normal, voltar ao seu dia a dia, geralmente acho que 15 dias a pessoa está bem.
Só que, voltando ao que a gente faz, que é esse fechamento desse músculo, a gente tem que ter um certo tempo para esse músculo ficar junto. Porque às vezes, se você começar a fazer um esforço um pouco maior, o músculo acaba rasgando, ou o próprio fio arrebentando, e essa aplicatura, a junção desse músculo, acaba abrindo. Então a gente pede, aí sim, um pouquinho de mais tempo, que seriam 2 meses, para essa paciente voltar a fazer academia, voltar a fazer ginástica, fazer um esforço maior, mas caminhada, a atividade do dia a dia, 10 dias, 15 dias depois, ela praticamente volta à E é atividade normal. aconselhável que ela faça uma drenagem? Isso eu acho essencial. Depois da cirurgia? Isso eu acho essencial, sabe, Mafalda? Porque existe sempre um edema que fica, né, no subcutâneo, e que esse edema vai desaparecer, mas é muito incômodo para a paciente, sabe? E, por exemplo, uma lipoaspiração, quando a gente faz a lipoaspiração, não é só em termos de comodidade e a pessoa se sentir bem, como é essencial que se faça a drenagem linfática, porque muitas vezes, se você não fizer uma drenagem bem feita, você pode ter alguma fibrose que não vai ter um resultado como poderia ter se você fizesse uma drenagem bem feita, sabe? Então, realmente, a drenagem é muito importante também. E a cirurgia de abdômen, ela é recomendada depois que a mulher teve filhos, já teve as gravidez que ela queria, é mais recomendado. O ideal é isso, sabe? Mas o que acontece? Acontece às vezes, por exemplo, com o advento da cirurgia bariátrica. Isso que eu ia te perguntar. O que acontece? Hoje, às vezes, a pessoa tem 18, 20 anos de idade, 17, se ele acaba fazendo 30 quilos. 30, 40 quilos. Então, não tem jeito, essa pele, não dá para conviver, entre aspas, né? Conviver com aquele excesso de pele. Fica um avental, né? Fica um avental, exatamente. Então, a gente acaba tendo que tirar, sabe? E falando dessas pacientes que emagrecem bastante, dessa pós-bariátrica, o que acontece? Tem pacientes que emagrecem muito, sabe, Mafalda? Aí existe a possibilidade de não só fazer a cirurgia do abdômen, como o que a gente chama de body lift, que é você fazer a circunferência completa. Ou seja, além de você tirar o excesso de barriga, você levanta a pele da coxa, você levanta um pouquinho a nádega, tira aquele excesso lateral, até aquelas estrias que você comentou que às vezes tem nas laterais aqui, você consegue tirar com essa cirurgia. E até porque muitas mulheres, elas ficam depressivas por causa do abdômen, né? Você deve receber muita paciente desse jeito. Com certeza. E a mídia hoje cobra muito dos pacientes, né? Hoje você tem que ser bonita, magra, aquela história de padrão de beleza, né? E as mulheres querem realmente ser isso, né? Quer dizer, então, voltando ao negócio da prótese, né? Que realmente acho que às vezes você exagerar na prótese, às vezes exagerar nessa perfeição, acho que é um pouco demais, mas se sentir bem, acho que é um negócio importante, né? Acho que é gostoso você estar bem com você mesmo, exatamente. A psique da pessoa, né? Exatamente. Né? Ela vive melhor. Com certeza.